Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo iremos analisar o verdadeiro motivo da intriga entre os anões e os elfos, e por que razão eles se odiavam tanto e por tanto tempo. Enquanto nos filmes nos é sugerido que essa desavença se iniciou por culpa dos elfos, em especial por causa de Thranduil, que no momento em que o dragão Smaug atacava Erebor, recusou-lhes prestar ajuda, isso não é verdade. Foi inventado somente para os filmes. Pra gente ter noção, Thranduil nem estava perto de Erebor durante o ataque. Nos livros, é claro, nada disso. Ao contrário do que os filmes mostram, a desavença entre elfos e anões é culpa dos anões. E até o final deste vídeo, eu garanto que vocês não terão nenhuma dúvida disso. Afinal, a atitude que eles tiveram foi de dar nojo. Vamos ao vídeo. Uma das belezas do universo Tolkien é que o professor jamais generalizou uma raça como inteiramente boa ou inteiramente ruim. Existem indivíduos bons e ruins, independente da raça a que eles pertençam. Por exemplo, dentro de uma mesma família de elfos, haviam dois sujeitos completamente opostos. Me refiro aos irmãos Fëanor e Fingolfin. Enquanto Fëanor, apesar de muito habilidoso, era desleal, enganoso e egoísta, seu irmão Fingolfin era seu extremo oposto. Justo, leal e humilde, apesar de extremamente poderoso em batalha. O mesmo vale para os homens, haviam homens bons e ruins, e o mesmo vale até mesmo para os hobbits, como é o caso de Sméagol, já que ele era um mau caráter e cometia crimes antes mesmo de ser seduzido pelo Um Anel. Nem mesmo seres espirituais fogem a essa regra, já que, apesar da maioria dos Valar serem bons, temos Melkor sendo ruim. E embora Gandalf fosse bom, existiam maias ruins como Sauron, Saruman, os Balrogs, e os anões não são exceção a essa regra. Embora eles fossem uma raça, em geral, muito resistente à corrupção e muito leal aos seus aliados, haviam exceções dentre eles, com um caráter completamente deturpado. E foram alguns desses que geraram todo o ódio entre os anões e os elfos que durou milênios, até o final da Terceira Era. Para quem tiver com pressa e quiser entender de forma resumida é o seguinte: um grupo de anões artesãos foi contratado por um rei elfo para realizar um serviço de joalheria para ele. O serviço em questão seria talhar uma joia Silmaril, entregues a ele pelo rei, em um colar. Porém, quando eles terminaram o serviço, eles ficaram obcecados pela joia e queriam a própria joia como pagamento pelo trabalho. Obviamente o rei elfo negou. Não faria sentido ele dar como pagamento pelo serviço a própria joia que ele gostaria que fosse trabalhada. Diante da recusa, esse grupo de anões aproveitou um momento em que o rei estava só e o assassinaram, covardemente. Pesado, né? Esse crime foi particularmente enojante porque os anões eram aliados dos elfos nessa época. Então foi um ato de traição muito covarde e inesperado. E para aqueles que não estão com pressa e querem saber a história mais detalhadamente, aqui vai. Na Primeira Era, os anões realizaram uma forte aliança com os elfos, e ambos passaram a prosperar bastante em decorrência do comércio. O que faltava a um dos povos, o outro tinha, e com isso ambos se beneficiavam. A partir de determinado momento, os anões ficaram muito famosos por terem inventado a famosa cota de malha anã, que era feita de anéis interligados, e eles também moldaram o melhor tipo de aço que o mundo já havia visto até então. Percebendo essa enorme habilidade dos anões, o rei elfo descendente dos Teleri, chamado Elufingol, perguntou se os anões não gostariam de construir o salão do seu próprio palácio. Eles aceitaram e construíram o salão de Menegroth. Em pagamento, o rei elfo lhes deu uma pérola extremamente valiosa, chamada Ninfelos. Ou seja, o colar que eles viriam a talhar para o rei elfo no futuro não era o primeiro serviço realizado por eles, então já havia um histórico de serviço prestado e devidamente pago. Mas a relação de confiança não parava por aí. Os anões lutaram ao lado desses mesmos elfos e dos homens nas maiores batalhas da Primeira Era, incluindo a primeira batalha de Beleriand. O que significa que a essa altura eles já não eram meros conhecidos ou prestadores de serviço. Eles já eram irmãos de batalha, já haviam derramado sangue juntos, o que tornava essa aliança ainda mais confiável aos olhos do rei elfo Fingol. Então chegamos na parte que o rei chama os anões para talharem a joia Silmaril no colar, aspas para o Silmarillion. E o rei, portanto, os convocou e lhes declarou seu desejo de que, se tivessem capacidade para tal, refizesse o Nauglamir e nele talhassem a Silmaril. Então, os anões contemplaram a obra de seus antepassados e olharam com admiração a reluzente pedra preciosa de Fëanor.
e foram dominados por um intenso desejo de possuir e carregar aquelas pedras para seus lares distantes, nas montanhas. Disfarçaram, porém, sua intenção e concordaram em realizar a tarefa. Porém, como mencionado, quando o serviço ficou pronto, eles não quiseram entregar. O rei elfo então ficou nervoso com essa traição e acabou se exaltando. Xingou eles e falou para eles se mandarem do reino dele, porque agora sim, eles não receberiam nenhum pagamento. Com isso, os anões entraram em fúria e o mataram ali mesmo, aproveitando que ele estava sozinho, longe de seus guardas. Aspas. Então, a cobiça dos anões se inflamou com as palavras do rei, transformando-se em ira, e eles se levantaram contra ele, o dominaram e o mataram ali, onde estava, nas profundezas de Menegroth. Os anões então apanharam o colar, que estava atalhado à joia, e fugiram da cidade, rumo ao leste. Porém, o rei foi rapidamente encontrado morto e os soldados elfos perseguiram os anões pela floresta, matando um por um, até que, por fim, recuperaram o colar. Porém, 2 anões conseguiram fugir. Esses anões retornaram aos demais de seu povo e mentiram, dizendo que o rei havia mandado matar todos eles a fim de não precisar pagar pelo serviço. Aspas. Contudo, 2 dos assassinos de Fingal escaparam da perseguição nas fronteiras orientais e voltaram afinal à sua cidade distante, nas Montanhas Azuis. Relataram parte do que havia acontecido, dizendo que os anões haviam sido mortos em Doriath por ordem do rei élfico, que assim pretendia lhes negar pagamento por seus serviços. Tremendos foram então a revolta e os lamentos dos anões de Nogrod pela morte de seus parentes e de seus famosos artífices. Eles arrancavam as barbas e choravam alto, e muito tempo dedicaram a planejar uma vingança. E, após algum tempo, um enorme exército partia de Nogrod, cruzava o Gelion e atravessava Beleriand, vindo para o oeste. A rainha do rei morto, Fingal, era uma maia, da mesma raça de Gandalf, e se chamava Melian, mas ela ficou tão devastada com a morte do marido que ela decidiu voltar para Valinor, nas Terras Imortais. Assim, sem liderança, o reino élfico sucumbiu facilmente ao exército anão. Aspas. Foi assim que o exército dos Naugrin atravessou sem dificuldade nos bosques de Doriath, e ninguém lhes ofereceu resistência, pois eram numerosos e ferozes. E os comandantes dos Elfos Cinzentos, acometidos de dúvida e desespero, iam de um lado para o outro, sem rumo. Já os anões se mantiveram firmes no caminho, passaram pela grande ponte e entraram em Menegroth. E ali ocorreu um dos mais lamentáveis e dolorosos fatos dos dias antigos, pois houve combate nas 1000 cavernas, e muitos elfos e anões foram mortos, e isso não foi esquecido. No entanto, os anões saíram vitoriosos, e os palácios de Fingal foram pilhados e saqueados, e a Silmaril foi levada. Porém não acaba por aqui. Quando os anões pensavam que já haviam vencido a batalha e voltavam cheios de tesouros para casa, inclusive a Silmaril, eles foram surpreendidos. Aspas. Ora, rapidamente chegaram rumores entre os elfos de Ossiriand de que um enorme exército de anões, armados para combate, havia descido das montanhas e atravessado o Gelion, no Val das Pedras. Essas notícias chegaram logo a Beren e Lúthien, a filha do rei morto, e nessa mesma hora veio a um deles um mensageiro de Doriath, a cidade saqueada, com relatos do que aconteceu lá. Então Beren se levantou e deixou Tol Galen, e convocando Dior, seu filho, dirigiu-se para o norte, para o rio Ascar, e com eles seguiram muitos dos Elfos Verdes de Ossiriand. Foi assim que, quando os anões de Nogrod voltavam de Menegroth com o exército reduzido, foram atacados por inimigos invisíveis. Pois quando iam subindo as margens de Gelion, sobrecarregados com a pilhagem de Doriath, de repente, todos os bosques se encheram do som de trombetas élficas, e flechas caíram velozes sobre eles, de todos os lados. Ali, muitos dos anões foram mortos logo no primeiro ataque. Mas alguns que escaparam da emboscada se mantiveram juntos e fugiram para o leste, na direção das montanhas. Naquela batalha, junto ao Sarnatrad, lutou Beren pela última vez, e ele próprio matou o senhor anão de Nogrod e de suas mãos arrancou o colar. Esse Beren é genro do rei morto, já que ele é o esposo de Lúthien, que era filha do rei. Beren devolve o colar que deveria ser do rei élfico, pai da esposa dele, para ela. Então é isso. É impressionante o quanto um pequeno grupo pode prejudicar uma raça inteira, não é verdade? Mas, da próxima vez que você assistir a trilogia, e como eu gosto de dizer, sabemos que haverá uma próxima vez,
Se você ainda não conhecia essa história, agora vai conseguir entender melhor porque os anões e os elfos tinham tanto ressentimento uns com os outros. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.